Mas, irmãos, o Espírito Santo me fez lembrar desta palavra no dia de hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque vai falar de um Deus, né, poderoso, e o progresso, pelo menos na minha Bíblia está escrito esse título, o progresso e a glória de Sião. Ou seja, o progresso da igreja. Aleluia. Vai falar logo no verso 2, né, para ampliar o lugar da tua tenda. Aleluia. É tempo de você ampliar a tenda, né, e você estender, ou seja, não é tempo de você ficar retraído, nem retroceder, nem diminuir. É tempo de Deus te engrandecer como igreja, ou seja, a igreja ela vai sempre progredir, vai sempre avante, a igreja nunca volta atrás, aleluia, porque a igreja, aleluia, não é algo que o pastor Fábio ou qualquer pastor inventou, a igreja ela tem dono, né? A igreja é do Senhor Jesus. Se você tem uma empresa, você vai trabalhar para essa empresa crescer, você vai criar uma franquia, quer abrir lojas em outros lugares, aleluia. Já a igreja não depende de mim não, depende de Jesus. E Ele é quem cuida da sua igreja, aleluia. E a igreja não são, irmãos, o aparelho de som, o microfone, as cadeiras. A igreja somos nós, você é a igreja do Deus vivo. É você que é o templo do Espírito Santo. Quando nós falamos, né, que somos templo do Espírito Santo, é porque Deus habita na igreja. E a igreja somos nós, aleluia. Como a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem, o que é feito pela mão do homem? O templo, a parede de tijolo. Mas você não foi feito pela mão do homem, aleluia. Ele habita no templo do Espírito Santo e aprove fazer de você o templo do Espírito Santo, a igreja. Aleluia. Então se prepara que é para você ir avante. Não é para você recuar, nem retroceder, nem deixar de ter fé. É para você ir avante, porque você chama-se igreja. Aleluia. A habitação de Deus. Então é tempo de ampliar. Aleluia. É tempo de Deus prosperar a sua igreja. Veja o verso 3. Porque transbordará a mão direita e a esquerda. Aleluia. Vitória de um lado e vitória de outro. Aleluia. Quem garante, aleluia, isso é Jesus. Aleluia. E quando chega, né, no verso 8, vai dizer que em grande ira escondi minha face de ti, mas por um momento, mas minha benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor. Ou seja, ele vai dizer, em grande ira escondi minha face de você por um momento. Já repararam que a Bíblia diz o seguinte, né, que a ira de Deus dura um só momento. Aleluia. Deus é um Deus que se ira, Deus tem ira. Só que a ira de Deus dura um só momento. Como a Bíblia diz, a seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você vê várias vezes a seguinte expressão, que a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, enquanto a ira dele dura um momento, por um momento ele teve ira, mas a misericórdia para sempre. Aleluia. Deus tem prazer na misericórdia. Aleluia. Deus tem prazer em liberar perdão. A Bíblia chega a dizer, Paulo escrevendo, ele vai dizer, ó, aquele que ensina, seja dedicado ao ensino, né? Aquele que reparta, seja liberal. O que usa de misericórdia, faça com alegria. Ou seja, Deus traz alegria para Deus usar de misericórdia com seus filhos. Aleluia. Porque Deus olha para nós e vê que nós não merecemos nada, mas aí Ele olha para o seu filho e lembra do sacrifício do seu filho Jesus. Aleluia. Por que Deus te abençoa, irmão? Não é porque você acorda cedo, trabalha muito, não é porque Deus te ama e é misericordioso. Aleluia. Deus olha para a marca nas mãos do seu filho Jesus. Só tem uma coisa que o homem fez que vai entrar no céu. São as marcas que o homem fez na mão de Jesus, do seu lado, que tem as marcas até hoje. Ele depois ressuscitado e falou para Tomé, olha aqui minha mão, Tomé, olha aqui o meu lado, tem as marcas do seu filho crucificado. E aí Deus vê que foi por mim e por você. Você pode dizer aleluia nesta noite? Deus tem um conserto com o seu filho Jesus. Deus olha para o seu filho. É igual o nosso irmão que veio aqui visitar. Qualquer dia eu vou trazer essa palavra, ele tocou num assunto interessante, e vai falar sobre a amizade de Jonatas e Davi, quando mandou chamar Mefibosete, não é isso? Mefibosete era um filho de... Escuta isso, irmão, que tremendo. A revelação. Ele falou, mas a revelação vai vir agora com você. Escuta isso. O filho de Jonatas, chamado Mefibosete, neto de Saul, era aleijado, né? Só que quando Davi, ele conhece Jonatas, que é filho de Saul, e tem uma amizade muito grande com ele. Algumas igrejas, né, de heresias, de homossexuais, dizem que, inclusive, Davi tinha um caso com
Jonatas, porque a Bíblia diz que eles se uniram em um só, se amaram. Mas por que isso aconteceu? Aí eles fizeram um pacto e disseram: olha, se acontecer alguma coisa comigo, Davi, você cuida dos meus filhos. E Jonatas falou para Davi: Davi, se acontecer comigo, você cuida também da minha família. Aleluia. Tiveram uma aliança. Provavelmente pode ter sido até uma aliança de sangue, a Bíblia não diz, mas fizeram uma aliança, um concerto, de um cuidar dos parentes dos outros, se acontecia algo com eles. E Jonatas era filho de Saul, automaticamente Jonatas, ele ia herdar o trono, não é isso? Porque o trono era para o filho. Mas Jonatas entende pelo Espírito Santo e diz: não, você será o rei. Aleluia. Ele podia matar Davi, mas ele já entendeu que o reino era para Davi. Aleluia. Só aí já tem uma virtude dele. Só que o mais interessante é que Jonatas é Ionatan, que é mesmo o formato de João, que é Yohanan, e de Hana também, que significa graça. Hana significa graça em hebraico, e Yohanan, que é João, significa graça de Deus, e Jonathan, Jonatas também é gracioso e graça de Deus. E Davi significa o quê? Amado, aleluia. Assim nós temos naquela figura ali, Davi, que é o amado, e temos Jonatas, que é a graça de Deus, né? Temos a figura de Jesus e sua graça, um só, aleluia. Então a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, é isso que a Bíblia diz. Mas o interessante, meu Pablo, é que quando ele manda chamar, a casa de Saul foi toda morta, foi morrendo Saul, morreu Jonatas, todo mundo que era da família de Saul tinha que morrer, morreu a família praticamente toda. Então automaticamente Mefibosete tinha que morrer, pela lógica de Mefibosete. Então Mefibosete está escondido, a Bíblia diz que está no lugar de esquecimento, né? Lugar de esquecimento que é Lodebar. E ele fala: tem alguém na casa de Saul para que eu possa abençoá-lo por amor de Jonatas. Jonatas era o nome dele, significa o quê? A graça. Então ele está falando: tem alguém na casa de Saul que pela graça eu possa abençoar? Aleluia. Porque Davi orou por um pacto que provavelmente ele fez e viu ali a marca e disse: por causa do meu pacto com Jonatas, eu vou abençoar. Aleluia. Então, por causa do pacto de Deus com seu Filho Jesus, dos cravos na cruz, do sangue derramado, ele olha para nós e fala assim: por causa do pacto que eu tenho com meu filho, que é o pacto de sangue, eu vou te abençoar. Quem pode dizer aleluia nesta noite? E Davi mandou chamar e Mefibosete foi abençoado. Aleluia. Por amor, não dele, de Mefibosete, mas por amor de Jonatas, por amor da graça de Deus. Então, por amor da graça, o Senhor não esconde a sua face de nós mais. Paulo diz aos Tessalonicenses: o Senhor não nos destinou para ira, mas para a aquisição da salvação. Deus tem ira? Tem, mas está irado com o mundo lá fora, não contigo. Aleluia. Porque sobre você tem o sangue do Cordeiro. Quem pode dizer aleluia? Bom, peraí, uma graça maravilhosa dessa, tem gente ali que está pensando em se desviar. Pelo amor de Deus, irmão. Aleluia. Com a graça dessa, com o amor de Deus tão grande de Deus sobre a nossa vida, o amor que não pertence, não é porque somos bons, e sim porque Deus olhou para nós através do pacto do seu Filho, que é o pacto de sangue. Aleluia. Aí ele diz: porque as montanhas se desviarão, como eu jurei, né, para Noé, que a água não inundaria mais a terra, assim jurei, que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Isso é muito forte, porque ele disse para Noé: eu juro que eu nunca mais vou destruir a terra com água. Eu te faço a seguinte pergunta: depois que Noé se embebeda e tal, os filhos pecam, o cão inclusive, imagina depois de Noé, quanto pecado já aconteceu na terra até chegar aos nossos dias? Muitos. E Deus destruiu a terra, destruiu outro dilúvio? Deus mandou? Não. E nem vai mandar, porque ele jurou que não vai acontecer isso. Aleluia. E quando Deus jura, ele cumpre. Aí ele diz: assim também jurei, não me irarei mais contra ti. Embora Deus pudesse estar irado contra nós, guarde isso, ele não vai se irar por causa do seu filho, porque a ira que era para mim e para você já caiu sobre o seu filho na cruz. Você pode dizer aleluia nesta noite? A ira que era minha, ele pegou sobre si, levou sobre si a nossa iniquidade, a nossa ira. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre Jesus. O castigo, aleluia. Eu estou passando por isso. Irmão, nós não estamos passando por nada, tendo em vista do que Jesus passou sem merecer. Porque muitas vezes nós passamos porque merecemos, nós somos maus. A pessoa: mas eu sou tão bom, não tenho um bom sequer. Por que um dos ladrões foi salvo? Porque ele vai dizer: nós merecemos estar aqui, nós merecemos, nós somos ruins, nós merecemos estar aqui, mas esse aí, que mal ele fez? O outro falava assim: mas nós queremos sair, se tu é filho de Deus, tira nós daqui. O outro queria sair só para poder pular o carnaval da época. Aleluia. Mas Jesus nem respondeu. O outro falou assim: nós merecemos, tu nem estando em condenação, tu
teme de falar assim, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aí que mal fez, e fala para Jesus, lembra-te de mim, quando eu entrar no teu reino. Ou seja, nós às vezes passamos por coisas que nós merecemos, erramos, falhamos, né? Aleluia, mas o Senhor Jesus, Deus hoje, olha para nós, aleluia, e fala, a minha misericórdia eu não vou tirar da tua vida, por causa do meu filho Jesus. Aí para terminar aqui, irmão, aonde eu quero chegar, verso 17, vai dizer, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então aqui está falando para a igreja, irmão, aleluia. Daí a importância de nós sermos a igreja, né? Porque essas promessas não são para ninguém que está fora de Cristo. Temos que estar em Cristo, através de Cristo, aleluia. Toda ferramenta preparada contra a sua vida. Não está dizendo, né, que não vai ter ferramenta, né? Mas se preparar alguma coisa, alguma ferramenta, né, não prosperará, cairá por terra, aleluia. Os planos do adversário na tua vida cairão por terra. Assim foi com os servos do Senhor passado, com os príncipes, né, com os governadores, com os reis do passado. As ferramentas foram preparadas, mas não prosperaram. Você vai ver Ezequias, não é isso, profeta Pablo? Aleluia. Ezequias, o rei da Síria, preparou uma multidão contra ele, aleluia. E quando preparou aquela multidão, louvado seja o nome do Senhor, fechou as entradas da cidade e disse, agora vou matar eles de fome. E falou, olha o que o Senaqueribe, rei da Síria, disse, olha Ezequias, quem é o Deus de vocês para livrar vocês? Eu já invadi o Egito, já invadi outras nações, acabei com todo mundo e realmente tinha acabado. Ele vai falar, agora quem vocês estão pensando que são? Vocês estão confiando em quem? Vocês não tem nada, vocês vão morrer, vocês estão perdidos. Falou tudo isso e a Bíblia vai dizer que Ezequias foi orar ao céu, aleluia. Foi orar, aleluia. Quando o adversário se levanta contra nós, vamos orar, aleluia. E quando ele orou, a Bíblia vai dizer que Deus usou o profeta Isaías, assim diz o Senhor, nada do que Ezequias disse vai acontecer, tenha paz, aleluia. Eu vou fazer vir um rumor, ele vai cair morto lá no meio da terra dele. E a Bíblia diz que naquela noite Deus enviou um anjo só e matou quantos? Matou 185 mil, 120 mil, não lembro agora, mas matou milhares com um anjo só. E Senaqueribe, vendo isso, fugiu para sua terra e se escondeu. E lá, as pessoas que estavam lá mesmo se levantou contra ele e matou ele. Aleluia. Ou seja, não precisou Ezequias pelejar. Nesta peleja você não precisa pelejar. Calai, só ora e deixa que Deus age. Aleluia. Glória a Deus. Por que, irmãos? Guarde isso nesta noite. Nós não vamos orar para Deus matar. Aleluia. Nós oramos para Deus abençoar. Mas se precisar Deus matar por amor da minha e da tua vida, Ele mata. Sabe por quê, irmãos? Escuta isso. Não é porque somos bons, é porque Deus olha para nós e vê um propósito. O propósito de Deus não pode se frustrar na terra. Aleluia. Vou te dar um exemplo. A Bíblia vai dizer que Judá, ele teve alguns filhos, né? Judá, filho, teve Abraão, né? Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos. Um dos filhos de Jacó chamava-se Judá. Judá, né? Ele vai ter filhos, e um dos seus filhos, o primeiro filho, a Bíblia diz que ele matou, porque era mau aos olhos do Senhor. Depois matou outro filho, que era Onã. Onã, ele deitava-se com a mulher, ia ter descendência com a mulher, né? No caso, ter filhos, e ele jogava a semente do lado de fora, e Deus matou também ele. Por muito tempo eu fiquei pensando, aí depois a Bíblia vai dizer que ele vai ser enganado por Tamar, e vai casar com Tamar, já é outra história. Mas por muito tempo eu fiquei pensando, por que Deus matou este homem que jogava a semente fora e matou o outro filho? Pelo simples fato de que na linhagem de Judá ia vir Jesus Cristo. Aleluia. Então, aqueles que morreram seriam, né, os antecessores de Jesus, seriam a ascendência de Jesus, seria a linhagem de onde viria Jesus, e da linhagem que viria Jesus, aleluia, foi o Senhor que escolheu a dedo quem ia ser. Então cada vez que o outro era mau, Deus matou, não prestou para Deus, e o outro jogava semente que era para nascer o filho, né, do filho de Judá, ou seja, o neto de Judá, daí viria outro, viria Davi, e depois viria Jesus. Ou seja, estava se jogando fora um plano e propósito para vir Jesus lá na frente. Então não era o fato em si dele estar fazendo aquilo, sim o fato dele estar desperdiçando o propósito de Deus.
É por isso que ninguém pode intentar contra a nossa vida, porque tem um propósito de Deus por trás de você. Tem um plano de Deus. Aleluia. Então segura firme aí, porque toda ferramenta preparada contra a igreja não vai avante. Aleluia. Não vai avante. Aleluia. Não irá avante. Aleluia. Você pode dizer aleluia nesta noite? Qual é a ferramenta que o diabo levantou contra você? Pode ser a calúnia, pode ser a intriga, pode ser, a enfermidade, pode ser dentro do lar, pode ser problemas diversos. Deus está falando contigo. Deixa eles preparar a ferramenta. Vai ter 2 trabalhos: fazer e depois ter o trabalho de desfazer. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida. Então descanse, como fez Pedro. Pedro amanhã vai morrer, disse Herodes. Vamos matar logo o Tiago para ele ficar cheio de medo. Mataram o Tiago, arrancaram a cabeça de Tiago e falaram para Pedro: fica aí na cadeia, preso por 16 soldados. Vamos botar corrente nos teus pés, nos teus braços, e amanhã é o seu dia de morrer. Então você pode ver que não era alguém blefando, não era mentira. Foi verdade, porque tinha matado o Tiago. Porém a Bíblia vai dizer que Pedro dormia. Aleluia. Ou seja, Pedro creu que nenhuma ferramenta nem a ferramenta de Herodes podia funcionar. Nem a ferramenta dos grandes, nem a ferramenta dos pequenos poderá contra a tua vida. Você pode dizer aleluia. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida prosperará. Aleluia. Já caiu por terra o laço e a armadilha de Satanás. Aleluia. Para encerrar aqui, o texto vai dizer: e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim. Aleluia. Toda língua que se levantar contra a tua vida, aleluia, você vai condenar a língua que bate. Aleluia. Não se preocupe com fofocas, com calúnias, aleluia, porque a Bíblia vai dizer que toda língua, que se levantar contra ti em juízo, nós, irmão, não somos julgados por homens, por seres humanos. O que importa que falam de mim? O que importa que falem de você? Aleluia. Toda língua que se levantar contra nós, você vai condenar esta língua. Aleluia. Talvez você está aqui, mas tem uma língua batendo contra você. Aleluia. Nós estamos aqui, nós não sabemos o que estão falando de nós, mas Deus está vendo. Aleluia, Deus está vendo. E essa língua, aleluia, será a mesma língua que fala mal, vai ser a língua que vai falar: você é uma bênção, meu irmão. Aleluia. Você é uma bênção, meu irmão. Aleluia. Você é uma bênção na minha vida. Aleluia. Quando alguém, irmão, se levanta contra a minha vida, contra a Cristiane, nós falamos isso lá em casa. Espera, vamos só esperar agora, que essa mesma pessoa vai pedir ajuda a gente. E depois, sabe o que vamos fazer com ela? Nós vamos bater a porta na cara, nós vamos ajudar. Aleluia. Para mostrar que nós somos diferentes. Aleluia. O mesmo que se levanta contra você, em breve pedirá ajuda. E você vai falar assim: está abençoado, mano. Está abençoado, mano. Aleluia. Vai fazer como se fosse uma criança. Uma criança, a não ser que o Davi, eu não sei se é assim, mas a maioria das crianças brigou hoje, amanhã já está brincando, Aleluia. Um crente salvo também é assim. Pisaram, falaram mal, mas no outro dia, se precisar, você vai estender a mão e vai abençoar, manifestando que você é verdadeiramente um filho e uma filha de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Afronta Jesus sofreu, calúnia o Senhor sofreu. O Senhor, se alguém cuspir no teu pé, você vai se sentir ofendido. Se alguém cuspir na sua mão, agora imagina alguém cuspir na sua cara. A Bíblia diz que eles cuspiam na cara de Jesus. Cuspiam, aleluia, na cara de Jesus. E Jesus calou-se por amor de que? Do propósito do Pai, que era dele morrer. Porque ele podia clamar a Deus e Deus via seus anjos e matar todo mundo ali. Mas ele sofreu calado por amor de mim e de você. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Então, se ele se calou, às vezes também nós temos que nos calar. Aleluia. E quando é para falar, nós vamos falar, claro. Mas quando é para se calar, deixa que ele fala por nós. Quando nós nos calamos, ele fala por nós. E quando nós falamos, ele deixa de falar. Porque afinal de contas nós já falamos. Então se você já falou tudo que você tinha que falar, ele não vai falar mais nada. Porque afinal de contas você já falou. Aí Deus vai falar: mas hoje você já falou. Agora se você não falar, você vai lá em oração e fala: Deus, não falei nada. Entrego nas tuas mãos, fala por mim. E aí você vai ver Deus falando por você. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então as ferramentas que se levantam, aleluia, cairão todas por terra, uma por uma, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Vamos estar de pé em nome de Jesus. Todos os planos, irmão, aleluia, de Deus na nossa vida não poderão ser frustrados. Se você for olhar
para Moisés. Você vê que Moisés, né, foi jogado num cestinho, e no cestinho foi levado para o palácio, e no palácio tinha uma ordem: olha, mate todas as crianças, filhos varões, né, dos hebreus, mate todos, ele tem que matar, porque afinal de contas, por trás de Faraó estava Satanás prevendo um plano de Deus, levantar um libertador para tirar o povo do cativeiro. E aí o que Deus vai fazer? Agora Moisés, a filha de Faraó, vai chamar Miriam e vai dizer: chama uma das mulheres hebreias para tomar conta dessa criança. Aí ela chama a mãe de Moisés, né, que é Joquebede. Joquebede toma conta de Moisés e fala: ainda vou te pagar um salário para você tomar conta desta criança. Ou seja, a mãe tomou conta do próprio filho, recebeu o salário e ela foi criada dentro do palácio onde Faraó tinha dito que tinha que matar as crianças. Isso é Deus dizendo, irmão, com um tremendo senso de humor: está pensando que quem manda aqui é quem? É você. Quem manda aqui é o Senhor. Até no teu palácio quem manda sou eu. Glória a Deus. Quem manda no diabo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem manda no inferno é o Senhor Jesus. Aleluia. Nenhum demônio pode se levantar contra a igreja, porque quem manda no inferno inteiro é o Senhor Jesus, o nosso Rei. Quem pode dizer aleluia? E somos a sua igreja, o corpo dele, a plenitude, aquele que cumpre tudo em todos. E se o Senhor Deus é por nós, aleluia. Vamos lá, não tem aleluia para ninguém. Aleluia, não tem para ninguém. Aleluia. Neste momento.